E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wellington, sou professor estagiário e agora eu vou apresentar para vocês uma videoaula sobre substâncias químicas. Os objetivos da nossa aula é compreender o conceito de substâncias químicas, relacionar a densidade e os pontos de fusão e ebulição com substâncias químicas, distinguir os pontos de fusão e ebulição, diferenciar a densidade de flutuação e aplicar a fórmula matemática da densidade. O tema da nossa aula, como eu já falei, é substâncias químicas e os conteúdos que serão abordados: substâncias químicas, pontos de fusão e ebulição e densidade. Então, uma substância química é uma porção de matéria que apresenta propriedades bem definidas que vão caracterizar cada substância, certo? Então, que propriedades são essas? O ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade, certo? Então, essas três propriedades são usadas para diferenciar uma substância química da outra. A exemplos de substâncias químicas temos a água. A água é uma substância química composta, porque é formada por hidrogênio e oxigênio. Temos o ferro. O ferro é uma substância química simples, porque é formada somente de átomos de ferro. E o cloreto de sódio, que é o sal que utilizamos em casa, é uma substância química composta, porque é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. Agora observamos essas imagens. Aqui, para a água, eu tenho o ponto de fusão igual a 0 graus Celsius, o ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius e a densidade igual a 1 gramas por ml. Já quando a gente olha para o ferro, o seu ponto de fusão é de 1538 graus Celsius, o ponto de ebulição de 2861 graus Celsius e a densidade igual a 7,87 gramas por ml. Observem que as propriedades são diferentes para cada um deles, E o cloreto de sódio tem um ponto de fusão de 801 graus Celsius, o ponto de ebulição é 1465 graus Celsius e a densidade igual a 2,17 gramas por ml. Ou seja, diferentes substâncias químicas, diferentes valores aqui para essas propriedades da matéria, certo? Pontos de fusão e ebulição. O ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância química sofre fusão, ou seja, quando ela passa do sólido para o líquido, quando aquecida, certo? Ou solidificação, quando passa do líquido para o sólido, quando ela é resfriada. Já o ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância química sofre ebulição, que é a passagem do líquido para o vapor, quando aquecido, ou liquefação, que é a passagem do vapor para o líquido, quando resfriada. Então, vamos analisar melhor esses conceitos a partir dessa imagem. Observem que eu tenho aqui água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado de vapor. Para que a água passe do estado sólido para o estado líquido, ela tem que sofrer fusão. E essa fusão vai ocorrer em uma temperatura específica, que eu chamo de ponto de fusão, certo? A mesma coisa acontece quando eu passo da água líquida para a sólida, certo? Para que ocorra a solidificação, é preciso uma temperatura específica que eu chamo de ponto de fusão. É o ponto em que a água vai passar do estado líquido para o sólido. Agora, para que a água líquida passe para o estado de vapor, ela tem que passar pelo ponto de ebulição. Assim como para que o vapor passe para o estado líquido, para que ocorra a condensação, tem que passar pelo ponto de ebulição, que é o ponto que vai ocorrer essa passagem, essa mudança de estado do líquido para o vapor ou do vapor para o líquido. Agora, vamos aplicar aqueles conceitos para diferentes substâncias químicas e observar como os pontos de fusão e ebulição vão mudar quando eu tenho diferentes substâncias químicas. Aqui eu tenho a água, o etanol e o naftaleno. A água ela é sólida até 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, quando ela passa do estado sólido para o líquido, certo? E o seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius. É o ponto em que ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Já o etanol, o seu ponto de fusão é menos 114 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é 78 graus Celsius. E o naftaleno,
tem um ponto de fusão de 80 graus Celsius e o ponto de ebulição de 218 graus Celsius. Observem que para as diferentes substâncias químicas eu tenho diferentes pontos de fusão e diferentes pontos de ebulição, certo? Ou seja, essas propriedades são usadas para diferenciar uma substância química da outra. Agora vamos falar da densidade, né? A densidade de uma substância química é o resultado da divisão de sua massa pelo seu volume. Massa e volume são propriedades gerais da matéria. Todas as substâncias químicas possuem massa e a gente pode medir a massa em uma balança, certo? E possui também volume. E também podemos medir o volume a partir de um recipiente próprio para medição. Ou seja, se toda substância química possui massa e volume, toda substância química vai possuir densidade, né? Porque a densidade é a relação da massa pelo volume da substância. Agora vamos analisar aqui essa imagem. Aqui eu tenho uma balança. Do lado esquerdo eu tenho um bloco de alumínio, do lado direito eu tenho um bloco de chumbo, certo? Ambos têm o mesmo volume. No entanto, mesmo tendo o mesmo volume, a gente vê o quê? Que a balança está inclinada aqui para o lado do chumbo, certo? Ou seja, significando dizer que a massa do chumbo é maior que a massa do alumínio. Isso quer dizer que a relação entre a massa e o volume para o chumbo é diferente da relação da massa e o volume para o alumínio. E que relação é essa? Relação massa e volume é o quê? É a densidade, né? Significa dizer que o chumbo possui uma densidade diferente do alumínio. Nesse caso, maior densidade. Agora, eu faço uma pergunta. Será que, se a gente colocar esse bloco de chumbo aqui na água, será que ele flutua ou será que ele afunda? Vamos verificar agora a relação da densidade com a flutuação. Se a gente conhecer a densidade dos materiais, é possível prever se eles vão flutuar ou se eles vão afundar em um determinado líquido. Aqui o líquido, no caso que a gente está analisando, é a água, certo? A densidade da água é 1 grama por ml. Cortiça tem a densidade aqui igual a 0,32 gramas por ml. Observa que é uma densidade menor que a da água. O fato dela ter uma densidade menor vai fazer com que ela flutue na água, certo? Já o chumbo tem uma densidade muito maior que a da água. A densidade dele é 11,3 gramas por ml. Então, quando eu coloco ele na água, ele vai afundar. Observem que a flutuação é o resultado de um material de menor densidade que foi colocado em um líquido de maior densidade, o que não tem nada a ver com densidade. A gente já viu que é a relação entre a massa da substância dividido pelo seu volume. Agora vocês podem me perguntar, mas e os navios de ferro? Por que eles flutuam na água? Tendo em vista que a densidade do ferro é muito maior que a da água. Então, o ferro ele possui densidade de 7,87 gramas por ml. A água do mar é aproximadamente 1,025 gramas por ml. Vale ressaltar aqui, galera, que a água do mar é ligeiramente mais densa do que a água pura, porque nela eu tenho sais dissolvidos, certo? Então, esses sais vão alterar a densidade da água do mar. Mas por que os navios de ferro vão flutuar na água? Na verdade, o que acontece? Os navios de ferro eles são ocos por dentro. E dentro deles tem ar, certo? A densidade do ar é muito pequena. É 0,00122,5 gramas por ml. Então, o fato dessa densidade do ar ser muito pequena faz com que os navios flutuem. Vamos analisar aqui a figura. Quando eu coloco uma bola maciça de ferro na água, ele afunda. No entanto, se eu tenho uma esfera de ferro e ela é oca por dentro e possui ar, ela não vai afundar, porque a densidade do ar é muito pequena, certo? Ela não vai permitir que o ferro ele afunde na água. Mesmo que eu corte aqui essa esfera ao meio, ó, o ar ainda vai impedir que o ferro ele afunde, porque o ar está ocupando esse volume aqui também. Ó. Agora, vamos aplicar a fórmula matemática da densidade. D, que é a densidade, é igual a massa sobre o volume, certo? Então, vamos observar aqui esses diferentes materiais, essas diferentes substâncias químicas. Ó. 1 ml de óleo de soja tem 0,8 gramas. 1 ml de água tem 1 grama. 1 ml de sal tem 2,16 gramas. Observem que aqui ó, o volume é o mesmo. No entanto,
a massa é diferente. Quer dizer que a relação massa-volume é diferente para essas substâncias químicas. E o que é a relação massa-volume? É a densidade, certo? Então, a densidade é diferente para cada uma das substâncias químicas aqui. Aí eu pergunto, qual dessas substâncias químicas tem maior densidade? Vamos calcular, certo? A densidade para o óleo vai ser igual a 0,8, que é a sua massa, dividido pelo volume, que é 1 ml. Lembrando que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Logo, a densidade vai ser igual a 0,8 gramas por ml. A densidade da água vai ser igual a 1 grama dividido por 1 ml, que dá 1 grama por ml. A densidade do sal vai ser igual à massa do sal, que é quanto? 2,16 gramas, dividido pelo volume, que é 1 ml. Logo, a densidade do sal é 2,16 gramas por ml. Então, qual tem maior densidade? É o sal, né? O sal possui a densidade maior que a densidade da água, que por sua vez possui maior densidade do que o óleo. Mas como que a gente pode verificar no dia a dia, né, a densidade desses materiais? Como verificar quem é mais denso, quem é menos denso? A partir da flutuação, né? Verificar se vai afundar ou vai flutuar no líquido. O líquido que a gente vai usar, no caso, é a água. O óleo, a gente observa que ele tem uma densidade menor. Então, se eu colocar ele na água, ele tem que flutuar, certo? Já o sal, ele tem a densidade maior que a da água. Se eu colocar sal na água, ele tem que afundar. Então, vamos verificar isso agora? Vem comigo. Então, galera, agora a gente vai verificar qual desses materiais, óleo, água e sal, tem maior ou menor densidade, certo? Primeiro, vamos colocar o óleo na água. Então, como vocês podem observar, o óleo ele ficou na parte superior e a água na parte inferior. Ou seja, o óleo está flutuando na água. Isso quer dizer que sua densidade é menor, enquanto a água tem uma densidade maior. Agora a gente vai ver o sal. Então, como a gente pode observar aqui agora, o sal ele ficou na parte inferior, enquanto a água na parte superior. Ou seja, o sal ele afundou na água, o que quer dizer que sua densidade é maior. Então, pessoal, como vocês puderam observar, o óleo tem densidade menor do que a água, enquanto o sal tem uma densidade maior do que a água. Ou seja, isso evidenciou o que a gente viu na aula teórica, certo? Então, espero que tenham gostado. E aí, pessoal, essas foram as referências que eu utilizei aqui no meu slide. Muito obrigado por assistir a aula até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha se você curtiu essa aula. E também comente o que você achou, se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma dúvida que não foi tirada nessa aula, que a gente vai estar respondendo nos comentários. Além disso, verifica aí na descrição do vídeo que possui um link que vocês vão acessar para testar, né, os conhecimentos que vocês adquiriram nessa aula. Bons estudos e valeu!